Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Consultório de Gestão Financeira. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma live aí falando sobre títulos públicos, um conceito aí, entendimento do que são os títulos públicos, para que você tenha segurança e tranquilidade aí de fazer os primeiros investimentos. Mais um minutinho nós começaremos, porque tem bastante conteúdo aí sobre os títulos públicos. Então, mais um minutinho para a galera entrar, nós já começaremos aí. Ó, Martinha aí, seja bem-vinda. Manu tá dormindo com a mãe dela ali no sofá agora. É cansativa essa rotina de pai, né? Pai, mãe, trocar o dia pela noite. Mas vale a pena. Ó, o Gui entrando aí, seja bem-vindo também. Eu deixei uma apresentação montada aqui do lado, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, porque pra gente acompanhar uma linha de raciocínio, mas não é distração não, é porque a apresentação tá aqui do lado, tá? Então hoje nós falaremos aqui um pouco sobre a história dos títulos públicos, o que são, quem pode contratar, onde está localizado, onde estão esses títulos, qual o perfil de investidor, há uma estratégia aí de títulos públicos para quem quer ter maiores rentabilidades. A gente vai falar um pouco sobre a diferença entre os títulos, o tipo de rentabilidade que cada um deles oferece, um pouquinho sobre marcação a mercado e também vou entrar aqui direto na plataforma do Tesouro Direto para que vocês vejam como é efetuada uma contratação, para que nós tenhamos independência aí na hora de escolher os investimentos, escolher como efetuar o nosso investimento, não depender de outras pessoas ou do banco. O Tesouro Direto possibilita aí essa opção de você, pessoa física, entrar na plataforma e efetuar a sua compra direto. E aí é importante que você entenda o que tem por trás da plataforma, o que significam os títulos, para que você tome a melhor decisão aí de acordo com a sua estratégia de investimento, tá? E o título público, assim como qualquer outro investimento, ele é um título que precisa ter um destino e um objetivo. Então, a própria plataforma oferece um desenho em que você consegue simular o tipo de investimento e encontrar o melhor investimento de acordo com o seu objetivo. Então, não faça investimento sem saber qual é o seu principal objetivo. Se é multiplicar a renda, se é receber dividendo, se é preservar o seu capital, se é liquidez. Você precisa ter um objetivo bem determinado para que você consiga escolher o melhor investimento que vai contribuir com esse objetivo que você tem. Senão você deixa o seu recurso em qualquer lugar e acaba se frustrando, porque você esperava uma rentabilidade, esperava um retorno desse investimento e acaba não alcançando porque era um investimento errado de acordo com o seu objetivo, tá? Então é bem importante que você tenha, para qualquer tipo de investimento, um objetivo bem determinado para que você escolha um investimento que vai te impulsionar a chegar nesse objetivo, tá? Então, o meu objetivo, por exemplo, é montar uma carteira de investimentos que vai me proporcionar uma renda passiva, vai me proporcionar uma liberdade financeira lá na frente. Então, eu escolho ativos que me gerem dividendos mensais, ativos que me gerem dividendos anuais, isso através de fundos imobiliários, através de ações, e também tem uma parte em fundos e investimentos de renda fixa para preservar o meu capital. Então, eu tenho um percentual que eu divido para cada um desses elos com base nesse objetivo. Então, sempre que eu vou rebalancear minha carteira ou olhar para os meus investimentos, eu penso nesse meu objetivo e penso qual tipo de investimento está desalinhado com esse meu objetivo para que eu consiga fazer os ajustes necessários para alcançar essa liberdade financeira, tá? Então vamos começando. Deixa eu só enviar para algumas pessoas aqui. Se vocês puderem fazer o mesmo também para a gente alcançar mais pessoas aí. Clica no aviãozinho e direciona aí para os amigos que estejam online aí para a gente crescer no conhecimento aí todo mundo.
enviado. Então vamos lá, pessoal, nós falaremos hoje sobre títulos públicos, para que você saia dessa live hoje tomando uma decisão, sabendo quais são os títulos públicos que fazem sentido para você, e aí amanhã ou até hoje mesmo você já conseguiria agendar o seu primeiro investimento, lembrando e quebrando uma crença de que precisa de muito dinheiro para investir. O título público quebra essa crença e traz acessibilidade para todo mundo, e vocês vão entender isso ao longo da apresentação, tá? Então vamos lá. O título público, ele é negociado, é um título de dívida. Então vamos lá. Nós temos 3 agentes no mercado financeiro: os investidores, os intermediadores e os tomadores. O intermediador é aquele que quer captar o recurso do investidor e emprestar para o tomador. Então o governo ele também funciona como um intermediador nesse cenário, tá? Então ele atrai investidores que tenham recurso. Então você que junta, tem o seu salário e junta um recurso para investir. Uma das opções que você possui são os títulos públicos. O governo emite títulos prometendo uma rentabilidade para esses investidores, porque ele também tem dívidas para pagar na outra ponta. Então, uma das formas que o governo tem de se financiar para pagar e honrar suas dívidas é emitir títulos públicos. Então, o governo ele tem dívidas em que ele precisa honrar esses compromissos, e como uma empresa emite uma debênture, por exemplo, quando uma empresa quer captar um recurso, se ela não pega empréstimo com o banco, uma das opções que ela tem é emitir títulos privados, que seriam as debêntures, para captar recurso. E o governo também tem as suas ferramentas, e uma dessas ferramentas é emitir títulos públicos. Então, ele criou uma plataforma digital a partir de 2002. Então, essa plataforma vem sendo atualizada e melhorada a cada ano para que os consumidores, as pessoas físicas, tenham acesso a uma informação de qualidade, clara, para que tome as melhores decisões. Então, quando você vê um título público disponível, você está comprando uma dívida do governo, você está emprestando seu recurso para o governo. Então, o risco, o tipo de investimento em título público é o investimento mais seguro do Brasil. É o que as pessoas dizem que é o investimento com maior segurança. Por quê? Você está investindo em um título que ele é uma dívida do governo. Então, você só não receberia de volta o seu recurso se o Brasil quebrar. Então, nós temos isso como uma possibilidade remota, porque se o Brasil quebrar de fato e não conseguir honrar os seus compromissos com as pessoas físicas, significa que antes do Brasil quebrar, as empresas todas já estão quebradas. Então, assim, existe um efeito de dominó, um efeito da cadeia aí, que até o país quebrar aconteceriam muitas coisas, tá? Então, quando você capta aí um recurso de título público, você identifica um título público, você está comprando uma dívida do governo, tá bom? O que são esses títulos públicos? O governo emite esses títulos com uma promessa de rentabilidade para os seus investidores. Ele trabalha com 3 modalidades de título hoje. Na verdade, são 5 modalidades. Eu vou explicar cada uma delas para vocês verem a diferença entre elas, tá? E quem pode contratar o título público? Isso é importante. Qualquer pessoa física que tenha a partir de R$30 conseguiria contratar um título público. Onde ele é negociado? No site do Tesouro Nacional ou através do Home Broker, que é a plataforma digital do seu banco e atua dentro da Bolsa de Valores. Então, o Tesouro Nacional tem uma parceria com a B3, que é a Bolsa de Valores, que faz a custódia desses instrumentos, desses títulos públicos, e através dessa parceria ela consegue disponibilizar de forma digital e online esses títulos para serem negociados por qualquer pessoa física que tenha o seu cadastro e queira comprar um título público. Então é super fácil e tranquilo de acessar, tá bom? E aí a gente vai partir agora para identificar quais são os perfis de investimento para títulos públicos. Normalmente, os perfis de investimento para quem busca títulos públicos são perfis conservadores. Como eu falei para vocês, o título público ele é um tipo de investimento que você está comprando uma dívida do governo. Então você só não receberia o seu recurso de novo e a sua rentabilidade se o país quebrasse. Então é um título super seguro, com alta liquidez, você consegue resgatar esse título a qualquer momento. Então você tem um título seguro, com liquidez e de baixo valor. Então é um título super fácil de acessar, super fácil de comprar, e você consegue isso
com muita rapidez. Então, ele é um título que garante para você uma rentabilidade, você sabe quanto você vai ganhar em relação ao dia que você investiu e a sua data de resgate, então é um título com um perfil conservador. O que não impede, aí muitas pessoas falam, mas aí com a taxa de juros muito baixa eu não vou ganhar dinheiro. Isso não é uma verdade, por quê? Tem muitas pessoas que estão ganhando, inclusive, mais do que a Bolsa de Valores, mais do que ações, e investindo em títulos públicos. Na verdade, elas já investiram em títulos públicos e conseguiram aproveitar essa queda da curva de juros e os títulos públicos valorizaram absurdamente. Então, gerou um ganho muito expressivo para quem tinha títulos públicos e um ganho acima da Bolsa de Valores, inclusive. A Bolsa passou por algumas oscilações recentemente, mas os títulos públicos geraram para os seus investidores rendimentos acima de 80% devido à marcação a mercado, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Tá? Então, o título público ele tem um perfil mais conservador, o que não impede que pessoas que têm uma carteira de ações também diversifiquem, é uma opção de diversificação do seu capital. Então, se você tem 100% do seu recurso em bolsa de valores, correndo 100% de risco no seu capital, os títulos públicos servem como uma opção conservadora e segura para que você deixe seu recurso para o momento que você precisar, tá bom? Alguns benefícios que o título público possui, diferente de outros investimentos e de forma fácil de entender. Ele é 100% online, ele é independente, você consegue, sem acessar nenhum banco, ir direto ao site do Tesouro e efetuar a sua operação de forma independente. Ele é um título seguro, ele tem liquidez diária. O que significa isso? Significa que, se eu comprei um título público hoje e eu decido vender esse título público amanhã, eu consigo vender esse título. Então, ele é um título com uma liquidez muito alta. Eu tenho uma alta liquidez nesse título. Eu consigo transformar o meu investimento em recurso financeiro de um dia para o outro. E aí, o que é importante? Eu tenho liquidez diária. Então, eu consigo comprar e vender o meu título a qualquer momento. Mas uma informação importante, você recebe o recurso na sua conta em D mais 1. Então, se eu vendesse o meu título público hoje, até as 18 horas, que é o período que ele está aberto, eu receberia o meu recurso amanhã. Então, é importante que você tenha essa informação porque existem investimentos como o CDB que você compra e vende no mesmo dia. O Gui perguntou, corretora também consigo? Sim, e aí você precisa verificar o quê? Algumas corretoras elas possuem a plataforma do Home Broker, uma plataforma já integrada com o sistema do Tesouro Nacional. A Rico funciona assim, o Santander, os grandes bancos funcionam assim, que é uma plataforma que é o Home Broker dela já, integrada à plataforma do Tesouro. Então, através do banco, você já consegue comprar direto também o seu título público. Aí, o que é extremamente importante, muitos bancos, alguns bancos, na verdade, cobram taxas por prestar esse serviço para você. E aí não faz sentido nenhum pagar taxa para comprar título público. Então, se você identificar lá que o seu banco cobra 2%, 1% para prestar esse serviço para você, não faz sentido nenhum, porque a plataforma é independente. Você conseguiria fazer sem pagar nenhum centavo ou nenhum percentual da sua rentabilidade para prestar esse serviço. Então, o Tesouro proporciona para a gente hoje essa independência. Então, os bancos podem cobrar de você, é uma opção de cada banco, mas cabe a você, investidor, escolher por onde você vai investir. E o Tesouro te dá a possibilidade de investir direto na plataforma sem pagar nada. Então, não aceite pagar nenhuma taxa em relação à corretagem, à taxa de prestação de serviço dos bancos, tá? Então, ele tem liquidez diária, você recebe seu recurso em D mais 1. Então, muitas pessoas falam, vou deixar 100% da minha reserva de emergência em títulos públicos. E aí você tem que pensar e analisar. Isso também não é aconselhável, porque se eu precisar do meu recurso hoje, nesse exato momento, eu não consigo acessar o meu recurso. Eu vou vender ele hoje, mas eu só recebo ele amanhã na minha conta. Então é importante que você consiga colocar um pouco do seu recurso, da sua reserva de emergência, em uma aplicação com liquidez diária, eu consigo acessar a qualquer momento e receber esse recurso a qualquer momento. E também diversificar um pouco em títulos públicos é uma opção. Você deixa o seu recurso lá, solicita o resgate hoje, amanhã você recebe o recurso e aí vai ter o seu recurso na conta, né? Ele não tem problema de liquidez, mas a execução dessa operação ocorre em D mais 1. Então é importante que você avalie
a sua necessidade de ter esse recurso nas mãos propriamente dito, tá? Ele oferece boas rentabilidades, são títulos flexíveis, conseguem atender vários públicos de acordo com a sua rentabilidade e também são acessíveis pelos valores que eles são disponibilizados, tá bom? Onde você consegue encontrar? Era um dos itens que eu tinha colocado aqui, através do seu home broker, do seu banco, você consegue encontrar ou direto no site do tesouronacional.com.br. E quais são os títulos públicos disponíveis? Eu vou falar tudo que eu tenho para falar aqui em relação à apresentação, depois eu vou entrar pelo site, vou mostrando no site aqui para vocês, onde a gente consegue identificar essas informações para que vocês vejam aqui a diferença entre um título e outro, tá bom? Então, hoje no Tesouro Direto, eu tenho 5 opções de títulos públicos. Os títulos públicos pré-fixados, que são aqueles títulos que eu vou iniciar minha operação e o Tesouro já está me falando, eu vou te pagar 5% ao ano até 2025, até 2023. Então, você está contratando um título hoje, que inicia hoje e tem um vencimento em 2025, você vai receber 5% ao ano. Então, quando eu faço uma operação pré-fixada, eu já sei exatamente quanto vai ser o meu valor investido e quanto eu vou receber de rentabilidade ao longo do período e vou sacar esse recurso lá em 2025. Então, seria um prazo aí de 5 anos. Então, pré-fixado eu tenho certeza de quando eu vou receber e quanto eu vou receber. Eu tenho também a segunda opção, que é o título público pré-fixado com pagamento de juros semestrais. Então, você receberia ao longo do período de 2020 a 2025 todo semestre juros referente à rentabilidade desse título. Então, o que é legal avaliar é a sua estratégia. Se você busca uma estratégia de receber dividendos, de receber um recurso sem fazer nada dos seus investimentos, a opção de rendimento semestral é uma das opções em que você vai receber na sua conta a rentabilidade do seu investimento, já debitando seu imposto de renda livre para sua utilização. Então, é uma opção também. Então, títulos públicos pré-fixados com vencimento até o final, títulos públicos pré-fixados com recebimento de juros semestrais, títulos públicos indexados à Selic, então a taxa básica de juros da economia, você vai ter a correção da Selic diariamente, então hoje a Selic está custando 2,25%, a sua rentabilidade hoje vai ser de 2,25% nesse título, e conforme a Selic vai oscilando, vai variando, a sua rentabilidade vai acompanhar esse indexador, tá bom? A quarta opção é título público indexado a IPCA, que é o nosso índice de inflação, e aí o Tesouro Direto promete para você IPCA mais uma taxa pré-fixada. O que significa isso? Você vai receber a correção natural dos bens e serviços, o aumento de preços dos bens e serviços do nosso país, mais uma taxa pré-fixada. Então, ele diz para você que vai te pagar IPCA mais 3% ao ano. Então, você está contratando um título que vai vencer daqui 5, 10 anos e você vai receber IPCA mais uma taxa pré-fixada. E a última opção é IPCA mais com juros semestrais também. Então, você tem a opção de contratar um título que vai te rentabilizar a correção natural dos bens e serviços do nosso país através do IPCA, mais uma taxa pré-fixada já determinada no site do Tesouro, e semestralmente você vai receber na sua conta corrente todos os juros gerados durante esse período na sua conta. E aí o que é importante você avaliar? Se eu recebo juros, vamos pensar assim, o tributo que existe dentro dos títulos públicos é o imposto de renda. Se eu escolho pagar rentabilidade semestral, eu vou ter que pagar o imposto de renda assim que eu sacar esse recurso no semestre. Então, se eu faço essa escolha, em 180 dias eu vou pagar 22,5% sobre a minha rentabilidade dos 6 primeiros meses. Isso vai acontecer quando eu fizer um ano, e a partir de um ano eu pago 15%, que é o valor mínimo do imposto de renda. Então, você acaba pagando um pouco mais de imposto de renda nesse cenário de investimento com juros semestrais. Então, sua rentabilidade é um pouco menor do que você deixar 100% do seu capital investido do começo ao fim dessa operação do período contratado, tá? Então, é importante que você avalie qual é a sua estratégia de investimento para que você veja se você quer uma renda passiva, se você deseja receber na sua conta corrente os juros dessa operação para você com base na sua estratégia, ou se faz mais sentido para você contratar hoje e esperar o vencimento, tá?
uma coisa é importante. Se você contrata um título hoje que tem vencimento em 2025, 2035, não significa que você não pode vender esse título a qualquer momento. Sim, você pode vender a qualquer momento o título público. Só que qual é o importante no título público? Você está contratando uma operação com uma taxa pré-determinada hoje para receber daqui 10 anos essa rentabilidade prometida. Se você vender no meio do caminho esse título, você não vai receber a rentabilidade prometida. Você vai receber a taxa de juros daquele dia que você está vendendo. Isso é a marcação a mercado. A gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre isso ao longo do vídeo, tá? Ao longo aqui da nossa aula. Então, dentro dessas opções de título público, eu vou entrar aqui no site para a gente olhar um a um para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, nós temos essas 5 opções de rentabilidade e eu tenho algumas características já determinadas no título público. Lembrando, opção de renda fixa é um título para perfil conservador, um investimento de renda fixa. Então, investimentos de renda fixa, eles possuem algumas características bem específicas, que são data de início, data de vencimento. Se você for investir num CDB, que é outro investimento de renda fixa, ele vai ter data de início e data de vencimento, LCI, LCA, data de início, data de vencimento. Todos os investimentos de renda fixa, você vai ter algumas características iguais, específicas, que você precisa comparar uma com a outra para ver qual faz mais sentido com base na sua estratégia de investimento, tá? Então, quais são essas características? Data de início, data de vencimento, a rentabilidade do investimento ela já é definida, então o tipo de indexador que vai trazer e rentabilizar os juros para você já está definido no momento da sua contratação. Então, para todos os investimentos de renda fixa, você já sabe se vai ser um indexador IPCA, se vai ser uma taxa pré-fixada, se vai ser indexada ao IGPM, à inflação, à IPCA. Então, você já sabe qual é o indexador que vai corrigir o seu investimento, tendo aí uma previsibilidade de quanto você vai receber lá no futuro, tá bom? Ele tem um valor mínimo, então o valor mínimo dele é com base no 1% do valor dos títulos, então a gente vai olhar esse valor aqui, então ele tem títulos disponíveis a partir de R$30, então bem acessível aí para o público. Ele também possui, assim como investimentos como CDB, fundos de investimento, ele também possui a tributação do imposto de renda sobre a sua rentabilidade, então você paga um imposto de renda de forma regressiva com base na sua rentabilidade. Então, quanto maior o tempo que você ficar com esse recurso investido, menor o seu imposto de renda. Ele começa com 22,5% e vai reduzindo até chegar a 15%, passando de 360 dias. Então, a partir de 360 dias, você paga o mínimo de imposto de renda, que é 15% sobre os seus investimentos, tá? E ele possui uma taxa de custódia de 0,25% ao ano. E aí, essa semana nós tivemos a notícia que para quem investe em Tesouro Selic, que é uma das opções do Tesouro dos títulos públicos, não paga essa taxa de 0,25% de corretagem. Ele está livre dessa taxa de 0,25%, um benefício e aí um incentivo que o governo realizou para atrair mais investidores, deixando mais barato e aumentando a rentabilidade do investidor que escolhe o Tesouro Selic, uma boa opção aí para investimentos de reserva de emergência, tá? E aí, se houver taxas, eu coloquei aqui uma opção de taxas de banco. Como eu falei, as taxas de banco, ela é cobrada por uma prestação de serviço, cabe a você, investidor, entender o que você está fazendo e não pagar essa taxa de juros, porque o Tesouro Direto possibilita para você a possibilidade de contratar isso de forma independente, direto no site do Tesouro, sem depender da assessoria de um banco. Então você não precisaria pagar nenhuma taxa aos bancos para contratar um título público, diferente de ações. Então, ações, você de fato precisa usar alguma plataforma digital de um banco para acessar as ações através do home broker, através da bolsa de valores, e os bancos cobram por essa prestação de serviço. Tem alguns bancos que não cobram, tem outros que cobram, mas é diferente essa acessibilidade que você tem em relação a ações e títulos públicos. Nos títulos públicos você não precisa pagar nenhuma taxa, você já tem isso de graça, gratuito e independente, direto no site do Tesouro, tá bom? E aí, o que é importante você definir na sua estratégia de títulos públicos? Quando você compra um título público, você compra ele já com uma data de início definida, uma data de vencimento definida.
Então, se você escolhe vender esse título no meio do caminho, você está sujeito a receber uma rentabilidade menor do que aquela contratada ou maior do que aquela contratada, dependendo do que aconteceu no mercado naquele período, tá? Então, eu fiz um gráfico aqui, eu peguei já no site do Tesouro para vocês entenderem como funciona. Então aqui, por exemplo, o que é a marcação a mercado, tá? Aqui, ó, em 17/3/2020, nós tínhamos títulos públicos pré-fixados sendo oferecidos a 9%, tá? Então, se eu fui lá em 17/3 e comprei um título público a 9%, estava sendo oferecido de acordo com o cenário daquele momento no site do Tesouro, eu comprei a 9% esse título público, e aí, ao decorrer desse período, a partir desse período, a taxa de juros do Brasil caiu devido ao período que nós vivemos aí da pandemia. A taxa de juros caiu muito e aí chegando a títulos públicos a 6%. Tá? Então hoje os títulos públicos são oferecidos a 6% e não a 9% pelo momento que nós estamos vivendo. Mas vamos pensar assim, ó, eu comprei esse título a 9%, tá? E hoje ele está sendo oferecido a 6%. O meu título vale mais do que aquilo que o mercado está pagando por títulos públicos. Então, se eu fosse vender o meu título hoje, eu teria um título que vale mais do que o mercado está pagando. Então, eu teria um benefício em relação à marcação ao mercado de acordo com esse gráfico, tá? Então, se eu comprei um título público e a tendência de taxa de juros é de queda, então a tendência é que a taxa de juros caia, eu vou ganhar mais recurso nesse período em que a taxa de juros estiver abaixo do que aquilo que eu contratei. Então, é importante você alinhar a sua estratégia e acompanhar o seu título público. Por quê? Quem contratou o título público aqui receberia 9%. Mas se nesse período que a taxa de juros caiu, ele entrou lá no Tesouro Direto dele, esse título dele está valendo, tá trazendo para ele uma rentabilidade de 20%, de 30%, de 40%, é uma questão de definição em relação à sua estratégia. Por quê? Se ele segurar esse título até o vencimento, ele vai receber 9%. Mas ao longo do período aqui que ele contratou, se ele tiver alguma opção de vender ganhando mais do que 9%, seria uma vantagem para quem é dono desse título. E a recíproca também acontece na outra ponta. Para quem comprou o título aqui a 6%, e durante o período ele foi para 8%, ele tem um título que está rendendo abaixo do que o mercado pode oferecer. Então ele tem um título desvalorizado em relação ao mercado. Então se ele fosse vender esse título, ele venderia esse título com um deságio, abaixo do que o mercado está oferecendo, para que vale a pena ser recomprado esse título. Então ele perderia recurso, ele não receberia os 6% que ele está pagando, ele receberia abaixo desses 6%. Então, um exemplo prático e fácil de entender isso daqui é quando você, por exemplo, comprou um apartamento e o apartamento, ele tem, você comprou ele na planta, depois de construído, ele vai valer para você, ele vai valorizar para você 25%, tá? Então a expectativa é que o seu apartamento valorize 25% quando ele estiver construído e entregue. Só que no meio do período, alguém veio para você, algum outro investidor veio para você e ofereceu para você 40% acima daquele valor que você esperava. Então, se você não vendeu o seu apartamento naquele momento, você vai ter um apartamento que vale 25% a mais. Mas se o investidor está oferecendo 40% a mais para você, talvez faça sentido você aceitar essa proposta. Então, a marcação a mercado é praticamente isso. Você, durante o período de contratação da sua operação, ele vai oscilando o valor que você possui desse título. E aí você avalia se faz sentido para você se desfazer desse título antes do vencimento, a fim de alcançar maiores rentabilidades. Então, o título público, por isso que muitas pessoas conseguiram investimentos aí de 80%, 100% em títulos públicos acima da Bolsa de Valores, porque eles compraram títulos públicos que estavam na alta, então a taxas de juros de 9%, 8% pré-fixadas ou até no IPCA, e a taxa de juros no Brasil despencou. Então esses títulos valem muito mais do que o mercado atualmente. Então eles estão valorizados hoje, mas se o investidor não vender esse título, ele não vai aproveitar essa valorização, ele vai receber o que ele assumiu de compromisso em relação
a rentabilidade daquele título. Não tem nada de errado com isso, é apenas uma estratégia e é importante que você saiba disso porque é a mesma coisa uma ação, um exemplo de uma ação, por exemplo. Você tem uma empresa lá, Casas Bahia, você tem uma ação que vale R$ 10 hoje. Se você comprou a R$ 10 e daqui um mês você vai vender, ela está a R$ 5, você perdeu o seu capital. Então, no título público, se você comprou um título público e o preço do título no mercado atual valorizou, você tende a perder recurso em relação à venda desse título no meio do projeto, no meio do processo. Então, eu comprei uma ação a R$ 10, daqui um mês eu escolho vender essa ação. Só que ela está custando R$ 5 por ação, eu perdi 50% do meu capital. Só que se eu não escolher vender o meu título, ele vai estar valendo R$ 5 e daqui a alguns anos, daqui a um ano, daqui a 6 meses, ele pode voltar a valer os mesmos R$ 10 e até subir acima de R$ 10. Então é importante que você tenha essa estratégia definida para não vender o seu título na hora errada, para não perder dinheiro e ficar atento para que, se o título estiver valendo mais do que você contratou, talvez faça sentido, com base na sua estratégia, se desfazer daquele título para buscar outros investimentos. Exatamente. Quem é conservador e comprou título público 2 anos atrás está rindo à toa. Eu diria conservador e até quem é arrojado e entende essa estratégia, que consegue diversificar bem a sua carteira de investimento, colocando em ações, porque quem investiu há 2 anos atrás em título público, até mais do que ações, dependendo das ações que ele escolheu e está investindo, está ganhando até muito mais do que ações. Então, assim, a renda variável pode trazer para você excelentes ganhos? Sim. Eu tenho ações na minha carteira que estão valorizando 200% na crise, 300% na crise. Mas isso não é uma situação que eu tenho a certeza que vai acontecer e eu não tenho a garantia que vai acontecer. É um risco variável que eu estou correndo e eu sei desse risco. E no título público, não, você tem a segurança, a liquidez, a tranquilidade de investir num título super seguro e que te oferece rentabilidades aí de 80%, dependendo do mercado e do cenário que você aproveita a onda. Então, quem conseguiu surfar essa onda da queda de juros, já tinha contratado títulos públicos, está sorrindo à toa realmente e tendo ganhos muito expressivos aí em relação aos seus investimentos, acima do que foi contratado, mas isso só é válido se você de fato vender o seu investimento. Então, se eu tenho título público e nesses 5 anos que eu tenho, 10 anos que eu tenho, eu não faço nada, eu só espero a rentabilidade e o que eu contratei, eu vou receber exatamente o que eu contratei no final, sem problema nenhum. E se eu vender no meio do caminho, eu vou sofrer a marcação a mercado aí, podendo ter ganhos maiores ou menores em relação ao que eu contratei. Então, vamos lá. A gente vai dar uma passeada agora no site do Tesouro para que vocês vejam como é simples e onde encontrar as informações que nós falamos aqui durante a aula, tá? Então aqui, ó, site do tesourodireto.com.br. Se você vier aqui, ó, títulos, preços e taxas. Ele mostra para você o horário que o mercado está aberto, então entre 9h30 e 18 horas é o horário que você pode comprar e vender os seus títulos. E aqui embaixo você tem todos os títulos públicos disponíveis para compra. E aí você tem que definir a sua estratégia para ver qual título está mais alinhado com a sua compra, tá? Então aqui eu tenho um título público pré-fixado, dentro daquelas opções que nós falamos, as 5 opções, tá? A gente vai passar por todas elas aqui. Então o Tesouro pré-fixado 2023, uma rentabilidade anual de 3,89 e o valor mínimo dele aqui de 36,47%. Então, para você contratar esse título, você teria essas condições com vencimento lá em 1/1 de 2023. Então, eu contrataria hoje um título público dia 29/7 de 2020, com vencimento em 1/1 de 2023, com uma rentabilidade de 3,89, tendo um valor mínimo de título aí de R$ 36. Então, assim, super acessível para qualquer pessoa que queira começar a investir, começar a mudar seus investimentos, tirar o recurso da poupança, buscar diversificar a sua carteira em investimentos seguros, investimentos que trazem uma boa segurança para você. É esse tipo de título aqui, o título público pré-fixado é uma boa opção para quem quer ter previsibilidade. Então, se eu sei que quanto eu quero ganhar ao longo do tempo, essa é uma boa opção para quem quer saber quanto vai ganhar exatamente no final do período. E o que é importante?
todo título público ele parte de um valor unitário de R$ 1.000. Então, o valor desse título hoje é R$ 911. Se você aplicar 3,89 sobre esse valor durante esse período até 2023, o valor final desse título vai ser de R$ 1.000. Então, você está comprando um título de R$ 911 hoje, uma unidade de título, e você vai receber no final R$ 1.000 aqui, que é a rentabilidade proposta pelo título público. Então, ele sempre será R$ 1.000. Então, quanto menor for esse valor aqui, maior tem que ser a taxa de juros para alcançar os R$ 1.000 no final do período. Então é importante você saber disso. O valor do título sempre será R$ 1.000, ele vai trabalhar para lá no final chegar a R$ 1.000 e devolver a sua rentabilidade, tá? Então ele é vendido abaixo dos R$ 1.000 com uma promessa de rentabilidade que vai alcançar os R$ 1.000 ao longo do período. E aí você vê isso aqui, por exemplo, na opção de baixo. Então eu tenho o Tesouro Pré-Fixado 2023 e o Tesouro Pré-Fixado 2026. Então, eu estou aumentando mais 3 anos de investimento aqui. Então, para aumentar meu investimento, quanto maior o prazo, maior tem que ser a minha proposta de rentabilidade. Então, assim como os bancos querem atrair os seus investidores, o Tesouro Direto também. Então, por mais 3 anos de investimento, ele te oferece basicamente aqui 2,10 de rentabilidade adicional por mais 3 anos de investimento. E aí você precisa avaliar se isso faz sentido para você. O valor do título mínimo R$ 36,44, o preço unitário hoje R$ 728 para comprar uma unidade inteira de título, ou você compra fracionado, ou você compra a unidade inteira para que seja acessível para todo mundo. E como eu falei para vocês, como esse valor precisa chegar a R$ 1.000 no final do período, e aqui eu tenho uma rentabilidade de 6%, se eu aplicar 6% sobre esse valor durante esse período de 6 anos, eu vou chegar aqui ao valor de R$ 1.000. Então, vou ter uma rentabilidade aqui, vai ser basicamente de R$ 370 aqui, de R$ 270 para alcançar o valor de R$ 1.000 aqui, é o que essa taxa me oferece para esse título público. Então, eu tenho aqui duas opções de título público pré-fixado 2023 e 2026. Isso tudo disponível hoje. Amanhã você já conseguiria entrar na plataforma e comprar o seu primeiro título público. Aí eu tenho aqui o título público pré-fixado com pagamento de juros trimestrais, com vencimento em 2031, vencimento final, e ele paga para você R$ 6,75, porque ele aumentou o vencimento, ele também aumenta um pouco a rentabilidade para se tornar mais atrativo. Você tem um investimento mínimo de R$ 37,00 e o valor do título ali R$ 1.241, com vencimento em 1 de 2031. Aí a terceira opção que nós temos aqui é o Tesouro Selic 2025, um título público super indicado aí para reserva de emergência. Importante avaliar aquela questão que eu falei para vocês sobre a rentabilidade, sobre a liquidez, resgatar o recurso no mesmo dia, não colocar 100% dos seus ovos numa mesma cesta para que você não passe apuros aí ao longo do período. Então, Selic mais 0,03 ele vai rentabilizar para você. O valor mínimo de investimento é R$ 106,00 e o vencimento em 2025. E aqui embaixo eu tenho o título público indexado ao IPCA, então indexado à nossa variação aí de aumento de preços em relação aos bens e serviços do nosso país. Então você vai receber a correção do IPCA mais 2,24 aqui nesse primeiro período, que vence em 2026, a mesma rentabilidade para 2035 e IPCA mais 3,53 para 2035. E aí eu queria destacar uma informação importante aqui. Olha só, se você fosse comprar um Tesouro IPCA sem pagamento de juros semestrais, com pagamento lá no final, você teria uma opção de IPCA mais 3,53 ou uma segunda opção de IPCA mais 3,53 também. Só que o vencimento deles é de 10 anos a diferença. Então é 2035 e 2045. Então não faria sentido, ou pensando na rentabilidade, eu entendo que o IPCA 2045 deveria ser mais atrativo do que o IPCA 2035. Só que os dois estão com a mesma taxa aqui. Então, se eu fosse contratar hoje um IPCA, entre essas duas opções, eu escolheria a opção que vence mais curta. Por quê? Eu tenho duas opções que possuem 10 anos de diferença em relação ao vencimento com a mesma rentabilidade. Então, eu escolheria a opção aqui 2035 para investimento nesse título, porque ele tem a mesma opção de um investimento de 10 anos a mais pela mesma rentabilidade, tá? Então é importante avaliar isso aqui.
E essa tabelinha deixa bem fácil de fazer essa comparação e essa análise comparativa entre os títulos para escolher o melhor título de acordo com a sua estratégia. Então eu tenho 3 tipos de títulos indexados a IPCA, mais a promessa de correção, e aqui mais 3 opções de título, só que é o pagamento de juros semestral. Então semestralmente eu vou receber IPCA mais a correção de 2,82 na minha conta corrente, já disponibilizado a minha rentabilidade conforme os juros semestrais, tá? Muito legal isso aqui, muito importante e fácil de entender. Agora que você sabe quais são os títulos disponíveis, você consegue identificar aqui em títulos, preços e taxas, quais são os títulos disponíveis para você contratar hoje, tá? Para você fazer a primeira contratação, por exemplo, você viria aqui em login, aí acessaria o seu login, a sua plataforma. Então esse aqui já é o meu acesso, ele tem vínculo aqui com a minha plataforma do Santander, minha corretora do Santander, e aí você viria em investimento, investir/agendar, deixa eu colocar de novo meu acesso aqui que ele caiu, rapidinho. Então, acessando a plataforma novamente, aqui ó, investir, agendar. A plataforma mudou recentemente um desenho que ela tem feito, então você precisa prestar atenção na seguinte atuação para você entrar aqui e conseguir efetuar de fato a sua compra, tá? Então aqui dentro do seu login, você vai selecionar o seu título, então vou só remover aqui, ó. Se eu fosse fazer um investimento aqui no Tesouro Selic, para começar a fazer minha reserva de emergência, investindo R$300 por mês, R$400 por mês, que é o que eu tenho. Então eu vou vir aqui em adicionar. E você observa que quando você adiciona, você continua na mesma página. Mas aqui em cima tem um carrinho, como aquelas lojas virtuais que você efetua a compra. Aqui no carrinho está o título público que você está comprando, tá? Então você dá um clique aqui no carrinho e ele vai abrir para você os detalhes do título que você está fazendo. Então você está comprando um título público Selic 2025 com uma rentabilidade de Selic mais 0,34. Valeu, Gui, brigadão pela audiência e pela presença, pelas perguntas. Até mais. Precisando, só chamar. Então você vai ter aqui o Tesouro Selic 2025 para efetuar uma compra. Aqui você vai colocar o valor que você deseja, tá? Então, por exemplo, se eu tenho R$400, eu colocaria os R$400 aqui. O valor mínimo do título é 106, então automaticamente ele vai ajustar o título com base no valor que eu desejo investir. Ele vai equilibrar o título aqui com base nos valores mínimos, tá? Então eu colocarei aqui os R$400. E aqui, ó, eu tenho um resuminho de quanto eu vou investir e eu consigo agendar. Como o mercado está fechado nesse momento, eu agendaria aqui o meu investimento para amanhã. Mas se você fizer entre o período de 9h30 e 18 horas, como mencionado aqui em cima, você já contrataria online essa operação e o recurso seria debitado da sua conta. Então, é muito importante, muito fácil, muito simples. Aqui a plataforma deixa isso de muito fácil, muito simples para você conseguir fazer, qualquer pessoa conseguir fazer esse tipo de investimento. Uma outra opção que eu queria mostrar para vocês é aqui dentro da plataforma mesmo, uma opção que eles criaram aqui para você simular o título que se encaixe melhor com o seu objetivo. Então, se você vier aqui em simulador, então lembra que eu falei que o simulador ele é com base no objetivo que você tenha? Então, tendo em vista que você tem um objetivo já determinado, o simulador vai mostrar para você. Você vai clicar em simulador, você vai identificar aqui onde eu quero investir. Então, sempre parte de uma pergunta com base no seu objetivo, esse tipo de investimento. Então, o que você quer conquistar com o seu investimento? E aqui ele dá algumas opções para você. Aposentadoria, casa nova, estudos, carro, reserva de emergência, só quer investir. Tá? Então, vamos pensar aqui que a gente quer comprar uma casa. Tá? Então, o Tesouro Direto é uma ótima opção para atingir o seu sonho. Por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro investido? Então, lembrando que você vai ter o tempo é um fator essencial para a rentabilidade daquilo que você quer alcançar. Então, você vai dizer para o Tesouro Direto aqui para a calculadora
quanto tempo você pretende deixar sem mexer nesse recurso para você receber uma rentabilidade no final. Então, como eu quero comprar uma casa, a casa tem um valor mais alto, eu vou deixar entre 3 e 9 anos esse investimento. O Estevão perguntou assim, ó, como reserva de emergência, título público é em D+1? Sim, Estevão, é em D+1. Então você solicitaria o seu resgate hoje e receberia o seu recurso amanhã. Como eu falei, é importante avaliar e não colocar 100% da sua reserva de emergência nos títulos públicos. Por quê? Se você precisar do seu recurso no dia, você não vai conseguir. Você vai conseguir efetuar a venda, porque ele tem uma liquidez de 100% aqui, sem problemas nenhum, mas você só vai receber o recurso no dia seguinte. Então, é importante você diversificar a sua reserva de emergência numa operação com liquidez diária, que você consiga transformar seu investimento em recurso no dia, na hora que você precisa, e o Tesouro também é uma excelente opção como reserva, mas tendo em vista que você vai receber o seu recurso em D+1, é importante que você não coloque 100% da sua reserva aqui no título público para você não ser pego de surpresa em uma eventual emergência, tá? Então vamos lá. Eu coloquei que a gente vai deixar o nosso recurso investido entre 3 e 9 anos, então ele colocou aqui o período. Aí ele fala assim, ó, selecione uma das opções abaixo. Saber exatamente quanto vou ganhar ou investir em um título que garanta minha rentabilidade acima da inflação. Então, basicamente, das opções que nós temos lá, se você escolhesse essa opção aqui, saber exatamente quanto eu vou ganhar, eu só consigo saber quanto eu vou ganhar exatamente se eu investir em títulos pré-fixados, tá? Então, os títulos pré-fixados eu tenho uma taxa exata que vai me rentabilizar todo aquele período. E aqui eu tenho investir em título público que garanta a rentabilidade, são aqueles títulos já indexados à inflação. Então, ele vai corrigir para mim, o meu título, a rentabilidade durante o período e uma parte pré-fixada que é aquele IPCA+. IPCA mais 3% garante que eu vou receber 100% da correção da inflação mais 3%. Então, como eu vou comprar uma casa, eu quero corrigir o meu recurso ao longo do tempo e receber mais uma parte pré-fixada, então acima da inflação, um ganho real líquido acima da inflação, eu vou escolher essa opção aqui. Aí ele fala assim, entendi, já descobrimos qual título temos, já descobrimos o seu perfil e temos incríveis possibilidades para você, veja o que encontramos. E aí quando você entra aqui, ele dá duas opções para você de investimento com base no sonho que nós colocamos, que era comprar uma casa. Então se eu quero comprar uma casa, eu vou deixar o meu recurso entre 3 e 9 anos e eu quero receber rentabilidade acima da inflação, ele me deu duas opções, o Tesouro Selic ou o Tesouro IPCA 2026, que eu vou receber IPCA mais 2,24 ao longo do período. Tá? Então, ele já determina o tipo de investimento indicado com base no meu sonho e no meu objetivo. Então, você consegue encontrar aqui um bom investimento ou um bom caminho, aqui uma diretriz com base no seu objetivo. Tá? Então, se você clicar em Simule aqui, eu acho bem legal aqui. Ó, quanto você gostaria de investir hoje? Então, fazendo uma simulação no Tesouro IPCA 2026... Quanto eu quero investir hoje? Eu quero investir hoje R$1.000. Lembrando que o valor mínimo aqui desse título é menor, tá? Estou simulando R$1.000 só por questões de simulação. É o site do Tesouro Direto. É o site direto do Tesouro Nacional, tá? tesourodireto.com.br. Ele está muito didático, muito autoexplicativo aqui, bem legal. Então, quanto você vai investir mensalmente? Eu não vou investir nada, investir só aqueles R$1.000, tá? E eu dou um OK aqui. Olha que legal o que o site já está construindo aqui para a gente. Então ele está comparando, ó, ele fez um gráfico aqui comparando aquele título que eu contratei que vai vencer em 2026. Então vamos lá, ó, só para a gente entender o gráfico aqui, para você ver como é simples e é fácil. Eu tenho um título que eu vou contratar de Tesouro IPCA 2026, então ele vai rentabilizar para mim IPCA mais uma taxa pré-fixada. A minha data de resgate vai ser lá em 15/8/2026 e eu estou investindo R$1.000. E eu não vou investir nada mensalmente, só vou investir R$1.000 durante todo esse período, tá? Qual é a estimativa do valor que eu vou receber lá na frente, em 2026? R$1.378.
ele vai me descontar 15% de imposto de renda sobre os R$ 378 reais, e a custódia, que é aquele 0,25% ao ano. Então eu vou receber líquido, eu investi R$ 1.000 hoje, em 2026 eu vou resgatar R$ 1.300 com base na rentabilidade prometida por esse título, tá? E aí você fala assim, mas eu queria saber se eu comparasse outros produtos financeiros, qual traria uma rentabilidade maior. E aí é isso aqui que eu queria mostrar para você. Nesse gráfico, o Tesouro já está construindo para você uma ferramenta para você comparar uma operação com outra, um título com outro. Então aqui, ó, cada linha que está aqui nesse gráfico representa um produto financeiro. E você identifica isso aqui embaixo de acordo com a tabelinha. Então cada linha é um tipo de produto financeiro. Então eu tenho Tesouro, LCI, LCA, eu tenho poupança, eu tenho fundo DI, eu tenho CDB. São todos investimentos, tirando o fundo DI, são todos investimentos de renda fixa. O fundo DI, ele também tem uma característica de renda fixa, só que ele é um fundo de investimento, então ele é renda variável, tá? Mas ele tem também uma característica de fundo de investimento em operações de renda fixa. Então ele é bem seguro em relação aos seus investimentos também. E aqui, ó, eu consigo avaliar qual das opções aqui seria o mais rentável com base nessa mesma característica do título público. Então, aqui, ó, se eu olhar pela cor das linhas aqui, o mais rentável hoje seria o Tesouro. Então, aqui, ó, se eu olhar hoje, o Tesouro renderia para mim, aqui na frente, já no vencimento do investimento. O Tesouro renderia para mim R$ 1.378 bruto, a poupança 1.244, o CDB 1.268 e o LCI, LCA e o fundo DI. Então ele dá exatamente a rentabilidade que você vai receber em cada investimento pelo mesmo período de contratação, vencendo lá em agosto de 2026. Aí você fala assim, Vinícius, mas quais parâmetros ele está usando para fazer esse tipo de comparativo? Eu consigo alterar isso? Sim, você consegue. Então, se você tem um título lá no seu banco de CDB, que vai pagar para você 110, 120% de CDI, você vai vir aqui, ó, em alterar parâmetros. E aqui dentro ele coloca todos os parâmetros disponíveis para você fazer a alteração. Então aqui, ó, ele está considerando hoje uma rentabilidade do CDB de 82%. Mas se você falar, não, Vinícius, eu consigo contratar um CDB hoje para vencer daqui em 2026, daqui 6 anos, a 135% do CDI. Então você vai colocar 135% do CDI. No meu banco eu tenho uma rentabilidade de LCI para LCA para esse mesmo prazo de 2026 de 105%. E aqui no LCI e no LCA eu não pago imposto de renda, então tende a ter uma rentabilidade maior. Então você ajusta as taxas que você possui no seu banco, as taxas oferecidas para você, a data do resgate já que é ajustado, ele vai fazer o cálculo considerando todos os investimentos, as taxas que você tem. Então você consegue aplicar esses parâmetros de investimento que você tem em relação ao seu banco, e agora aqui com esses novos parâmetros, o nosso gráfico já mudou. Então se eu observar o nosso gráfico hoje, um CDB que vence em 2026 a 135% do CDI vai render para mim mais do que o Tesouro Direto. Então, para tomar a minha decisão, se eu já sei que eu vou pegar um título que vai vencer daqui 6 anos, eu consigo fazer esse tipo de comparativo de forma simples e objetiva. Então, eu consigo saber aqui que o meu CDB, nesse patamar de taxa, se comparado com o Tesouro Direto, eu vou ter uma rentabilidade maior do meu CDB do que no meu Tesouro Direto. Tá? Então, isso tudo online na plataforma do Tesouro, super simples, super fácil de fazer. Você consegue enviar para o seu e-mail, você consegue extrair essas informações assim, para você tomar a melhor decisão e fazer esse comparativo, sem depender de planilha, sem depender da ajuda de outras pessoas. Você consegue vir aqui e colocar exatamente o quanto o seu banco está te oferecendo, quantos bancos que você tem estão te oferecendo e fazer esse tipo de comparativo com o título público, reforçando, pessoal, o título público, como qualquer outro investimento, precisa estar alinhado com o seu objetivo e com a sua estratégia. Não faz sentido você comprar títulos públicos ou qualquer investimento sem saber qual é o seu objetivo. O Marcos perguntou aqui qual site. Marcos, é o site do Tesouro Direto, tá? Eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Então aqui, ó, www.tesourodireto.com.br.
muito fácil de mexer, eles estão melhorando o site a cada dia para ficar muito didático e independente. O objetivo aqui é tornar o investidor independente a tomar as suas decisões, sem depender de banco, de gerente de banco, mas tomar suas próprias decisões. Então você vai vir aqui em títulos, preços e taxas para você identificar quais títulos estão disponíveis. Para comprar o título você vem em login, você cria o seu login, recebe no e-mail seu acesso, seu login e senha para efetuar suas compras. E para chegar nesse simulador que eu falei, você vai vir aqui em simulador. Aí você vai preencher aqui um passo a passo que ele vai batendo um papo com você, o site vai a ferramenta vai conversando com você, então vamos começar? Vamos. Então, olá, o que você quer conquistar no seu investimento? Aposentadoria, casa, estudo, carro novo, reserva de emergência, só quer investir? Então você vai dizer para a plataforma qual é o seu objetivo, então eu quero comprar um novo carro. Então, é um instrumento que vai batendo um papo com você aqui, ó, fazendo perguntas. Quanto tempo eu quero deixar esse carro? Pô, eu quero comprar um carro em até 3 anos. Então, entre 1 e 3 anos eu quero deixar meu recurso. O que é mais importante nesse período? Eu quero saber exatamente quanto eu vou ganhar. Então, ele vai me indicar aqui as melhores opções, porque eu quero saber quanto eu vou ganhar exatamente no final do período. Então, veja o que encontramos. Então, com base nos meus objetivos, ele me indica o título que pode ser uma boa opção para os meus investimentos, com base no meu sonho e no meu objetivo, que é o Tesouro Pré-Fixado 2023, uma taxa de 3,89 ao ano. Ele vai colocar aqui, simule o seu investimento. E aqui você vai encontrar quanto eu quero investir hoje ou quanto eu quero resgatar no futuro. Você consegue preencher uma das duas opções. Então, quanto eu quero resgatar no futuro? Eu quero comprar um carro que ele custa 30 mil reais. De que forma você pretende fazer isso? Investindo mensalmente ou uma única aplicação? Uma única aplicação. Então você teria que investir 27 mil reais para você resgatar lá em 27 mil reais a sua aplicação. Você pretende resgatar 30 mil reais lá no vencimento, que é em 2023. Para que isso aconteça, você precisa investir hoje 27 mil reais para resgatar essa diferença. E aqui embaixo ele faz o cálculo. Valor bruto do seu investimento 30 mil, o seu imposto de renda sobre a rentabilidade 400 reais, seu preço de custódia 176, o seu valor líquido 30 mil reais é o que você vai receber no resgate lá em 2023. E aqui do lado ele faz o mesmo comparativo, como nós falamos, com outros produtos financeiros. Quanto você receberia no final do período. E aí você vai ter aqui, o CDB eu vou receber 30.300, na poupança 29.999, no Tesouro 30.592, no LCA 30 mil, que era o meu objetivo, né? E aqui você consegue alterar os parâmetros com base no que você já tem de investimento. Então, super fácil, super simples. Eu tenho um CDB que vai me pagar 130%. Eu venho aqui e altero meu CDB. A expectativa da Selic daqui a 2 anos é 3%, não é 4%. Então, ele vai corrigindo com base nas informações que você já tem. Super didático para você conseguir concluir os seus objetivos e tomar as melhores decisões. Gente, ficou alguma dúvida? A live está acabando, nosso tempo está encerrando aqui. Ficou alguma dúvida sobre os títulos públicos? Acho que tem mais conteúdo aqui ainda para falar sobre os títulos, dá para entrar com mais calma e mais detalhe, é que a live vai acabar. Então eu queria fazer esses últimos minutinhos aqui de perguntas, se vocês tiverem, para a gente já encerrar. Na verdade, faltam 20 segundos. Marcos, obrigado pela presença. Se tiver alguma dúvida, algum conteúdo que faça sentido para você, me manda, que eu vou trabalhando aqui, produzindo mais lives para a gente fazer o conteúdo. Reforço que na sexta-feira nós faremos o consultório online exclusivamente para perguntas e respostas. Espero vocês lá então, sexta-feira, às 20h09. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.